Então eu resolvi começar aí como umas imagens, principalmente para aqueles que não sou daqui, não sou, estou muito no caminho para vocês, pessoal de Brasília. Então umas imagens aí do Pampa, né? Uma imagem típica, né? Aquele Pampa como talvez a gente imagina, né? O capim, o campo até o horizonte, tem uma cerca na frente. Então a gente tem pecuária aqui. Outra cena aqui nos campos de barba de bode, que já foram citados várias vezes de manhã, talvez alguns se perguntaram, mas o que é o tal de barba de bode? Esse capim aqui, né? Então é um capim que o gado não gosta muito de comer, ele deixa ele, aí temos esses campos com essa fisionomia bastante característica. Existem muito poucos fragmentos ainda remanescentes dessa fisionomia que foi, como o Hasenack falou, né, a primeira região convertida, na verdade. Depois, assim, a gente tem mais para sul, algumas regiões também muito interessantes em termos de testemunhos geológicos, né? Aqui Rosário do Sul. A Serra do Sudeste, que é o escudo granítico, que a Hasenack também falou, como esses mosaicos de campo e florestas baixas, bem interessante. Então, o Pampa também tem esse elemento lenhoso, obviamente. Áreas úmidas aqui no litoral, né? O Parque Nacional Lagoa do Peixe. O espinilho, que é um aspecto já um pouco savanoide, na verdade uma lembrança ao Chaco, que fica mais no Argentina, Paraguai depois, né, onde o clima já está um pouco mais seco. E, enfim, muitas vezes um campo que parece assim. E essa foto eu uso mais para fins didáticos, um campo no Quaraí, para todo mundo pensar qual é a diversidade, então, no final do campo. Quantos animais, quantos bichos a gente está vendo aqui. A biodiversidade do campo está tão alta, todo mundo falou, né? Cadê? Então, convido vocês assim a fazer o exercício que essas duas alunas fizeram um bom tempo atrás, pensar quantas espécies tem naquele metro quadrado aqui, de plantas, só de plantas. Não vou ver o resto. Cada um pode pensar um número, não sei se alguém quer chutar. 50. Todo mundo já leu esses estudos, assistiu palestras, está ótimo. Rodrigo falou, tá. Então a piada não funciona mais, funciona no primeiro semestre, né? Mas então, eu gosto de usar essa palavra porque é isso, né? De forma geral, no Brasil a gente pensa, como foi falado, biodiversidade lá nas florestas tropicais, exuberantes, mas aí nesse campo. E a gente está só falando das plantas. Aqui tem especialistas dos mais diversos grupos, cada um sabe da diversidade do seu grupo de organismos que depende dessa vegetação deste campo aqui. Então, é uma diversidade enorme. E isso, nos últimos anos, eu acho que a gente tem até conseguido vincular um pouco mais na mídia social, né? Chama um pouco a atenção. Mesmo assim, né, como pesquisadoras, temos apontado, acho mais de 15 anos, que o Pampa segue negligenciado, né? Então, a preocupação com o Pampa é recente, né? Isso segue, como a gente percebe nos dados trazidos pela manhã de supressão de vegetação nativa, de nível de degradação até hoje em dia. A gente fez, ao longo de 2, 3 anos, na verdade, um grande esforço coletivo de compilar toda a biodiversidade do bioma Pampa. Acho que o primeiro bioma que fez isso, tudo bem, no nosso é menor, é mais fácil, né? Mas então a gente juntou, acho que 120 especialistas dos mais diversos grupos, e então a gente chegou a esse número de 12.500 e um pouco mais espécies atualmente conhecidas no bioma Pampa, né? Isso também para chamar a atenção que é um bioma muito diverso, sim, não só são plantas, não só são capins, né? Capim tem a dificuldade de identificação para muita gente, mas tem vários outros grupos aqui, né, que a gente, como leigo, né, eu na zoologia sou leigo, também nem imaginaria, né, que teria lá, insetos de diversos grupos, algas também, número de espécies muito grandes. Então, não vou entrar em muito detalhe aqui, mas achei importante assim trazer um pouco esse dado da biodiversidade antes de poder começar a falar dos impactos da supressão também, né? Então, depois, assim, obviamente, o pessoal do OMA já deve conhecer o trabalho, né? Então, a gente colocou aí que 9% da biodiversidade atualmente conhecida do país ocorre aqui no Pampa. Claro, esses 9%, os outros biomas não fizeram esse esforço coletivo, então o dado não é facilmente disponível. No momento que começa a juntar, esse nosso 9% vai cair um pouco, né? Mesmo assim, acho que é um número que surpreende muita gente. E assim, alguns detalhes, né? Não quero falar só disso, né? Mas assim, quase 30% das aves brasileiras ocorrem aqui no Pampa também. Claro, muitas espécies não são exclusivas do Pampa, claro, compartilhadas como os campos sulinos da Mata Atlântica, por exemplo, como Cerrado, né? Enfim. Mas temos alguns grupos, por exemplo, peixes, anfíbios e répteis, mais de 30%, no caso dos peixes, que são
endêmicos dessa região dos pastizales, né? O Pampa, para nós, é um bioma brasileiro, mas na verdade é uma parte de uma ecorregião maior que a gente chama de pastizales del Rio de la Plata. Então nós temos sim organismos que são típicos, né, desse Pampa, né? E aí, destacando a alta riqueza, especialmente dos ambientes campestres. Os números globais, obviamente, são para todos os tipos de vegetação, né? Não só para campo, mas quase 60% das plantas estão nos campos, né? E grande número de anfíbios e répteis também. E mais 600 espécies ameaçadas. Falando da biodiversidade, então, a gente tem que... Eu só lembro que o Hasenack já falou de manhã, né? O Pampa... Na verdade, temos quase muitos pampas, né? Muitas fisionomias, muitas paisagens distintos, cada um com a sua biodiversidade típica. Então, a gente tem que cuidar também nesses esforços de proteger mais, de representar essa diversidade de cada região. E o que une esses sistemas, obviamente, é o gado, que faz o manejo de manutenção, né? Eu acho que o Valério vai discutir isso muito mais detalhe depois com vocês, tá? Mas isso é importante. O elemento gado aqui faz parte desse sistema e contribui, quando bem manejado, né, para a manutenção dessa diversidade. Outro detalhe importante, quando eu falei dessa grande região onde o Pampa é apenas uma ponta, a gente fez uma análise aqui dos centros de endemismo das plantas, né? Alguém poderia fazer para outros grupos, né? E então a gente nota dessas 6 centros de endemismo que a gente identificou, 13 estão no Pampa brasileiro. Então a gente tem uma responsabilidade bem grande, né? Além da fronteira brasileira, né? Então se PDC aqui, você perdeu no Pampa como um todo, né? Nesse Pampa maior, né, nesse conceito um pouco mais amplo. Então, acho que isso também é importante de se considerar. Bom, chegando um pouco mais assim ao tema como morfodade, consequências da supressão da biodiversidade. Então, o que acontece quando a gente converte um campo, foto do Valério aqui, numa lavoura, acho que não está funcionando muito bem no ponto, mas tudo bem. Então, obviamente, a gente vai ter uma perda local, né, das plantas, pelo menos. Né? Isso, acho que todo mundo está vendo aqui nessa imagem, mas obviamente tem mais alguns detalhes aí para ver, e já foi falado, então, né, o papel da pecuária é importante. Eu trago aqui um dado que infelizmente não é do Pampa, é da Mata Atlântica, dos campos de altitude, mas ecologicamente é muito parecido. Eu uso isso aqui por fins didáticos, eu não teria o mesmo conjunto de dados pronto para Pampa numa figura só. Então, me permitam, deixem já para o seminário da Mata Atlântica, talvez na memória, esse dado aqui, de falar também um pouco dos campos. Mas o que a gente está vendo aqui? Tudo que está em tons de cinza mais claro até um cinza mais escuro, é campo nativo com diferentes intensidades de manejo. Médio, low and high, né? Então alto, intensidade média alto, ou seja, muitos cabeças de gado no high, e low, baixo, tá? Então 3 tipos de manejo de campo, mas tudo campo nativo que nunca foi mexido. Então se agrupa mais ou menos nessa ordenação. E os triângulos brancos são áreas que têm um histórico de pinos, depois voltou a ser campo. E os círculos brancos são áreas que tinham histórico de agricultura e, após um abandono, voltou a ser campo. Alguém botou gado de novo e voltou um campo. A gente nota, não voltou a mesma coisa. Então, isso é importante já, né? Primeiro, o manejo pastoril, ele influencia, ele molda, o produtor tem que trabalhar com isso, o conservacionista tem que trabalhar com isso, né? Pelo ponto de vista da conservação, geralmente a gente pode dizer uma heterogeneidade interessante, então não ter o mesmo manejo em todos os lugares é interessante. Desde não seja uma intensidade muito alta, vocês notam aqui também alguns dos quadradinhos cinza clara, que é pastoreio alto, se aproximam àqueles com histórico de agricultura. É um sinal de degradação pelo sobrepastoreio. Então, aqui é um outro problema, né? Não tanto o assunto hoje. Mas eu só quis deixar esse recado aqui. Então, quando a gente tiver um campo, não tudo é campo nativo, nós temos campos secundários, mas os campos secundários não são iguais aos campos primários que nunca foram convertidos, né? Então, tem que, obviamente, ter um olhar um pouco para isso, conhecer um pouco das plantas, para ver isso. Bom, então, nós temos modificações nas plantas, as plantas não voltam após
a supressão. Infelizmente, eu não tenho números para dizer, né? Não temos um número se possivelmente uma outra espécie já foi extinto, né, pela supressão, que não tem esse dado. Ninguém levantou antes, sei lá, 50 anos atrás, em regiões que hoje não tem mais campo. Pela distribuição das espécies endêmicas, a gente pode fazer análises de distribuição de espécies raras, a gente pode talvez calcular as probabilidades que isso ocorre, né? Mas a gente não tem esse dado. Aí eu peguei um dado assim mais pontual, né, só para mostrar também, né, não é só sobre plantas, mas, por exemplo, se a gente compara um campo como um plantio de eucaliptos estabelecido, onde antes tinha campo, a gente tem uma perda muito grande aqui de colêmbula, né, um grupo de organismos no solo, né, que tem um papel muito importante. Então, a gente tem que começar a olhar esses outros componentes dos ecossistemas também, e não só as plantas. E aí a gente vê, é claro, no plantio de eucaliptos, até depois tem um dado, não precisa contar plantas campestres, não vai ter mais, né, não tem nada. Mas os outros aspectos do ecossistema também já vão ser afetados. Há um estudo interessante aqui, né, que faz a pergunta, e nos locais onde ainda tem o campo, mas na volta talvez não tem mais tanto, como é que muda a vegetação nesses lugares? Então, a gente tem aqui um mapa do Rio Grande do Sul, aí são vários pontos de amostragem, foi um projeto grande, CISPIOTA, coordenado pelo Valério, na época que a gente fez levantamento, e depois a gente analisou qual é o impacto da paisagem no entorno na composição de plantas nesses locais. E o que a gente percebeu? Mesmo que aqui a gente só está trabalhando em regiões onde nós temos ainda mais de 50% de campo, então é muito, né? 50% da paisagem é campo, até 100, né? Mesmo nesse contraste de 50%, nós já temos uma perda de espécies de plantas nos remanescentes campestres. Então, por quê? Pela fragmentação, pelo uso mais intenso na agrícola, né, ou outro uso, né, na região que promove a dispersão de espécies mais generalistas, invasoras, etc. Né? E ainda mais, né, a gente viu que, não vou entrar em muito detalhe, que aí tem também uma relação com a diversidade filogenética, ou seja, o potencial evolutivo, né, desse campo, né? Então vamos ter uma simplificação, uma homogeneização desses campos conforme a fragmentação aumenta. Então as consequências não são só na área onde foi suprimido, mas na paisagem como um todo. Bom, falando sobre serviços ecossistêmicos, então, como eu falei, vou mais dar umas pinceladas, depois o Valério vai entrar em mais detalhe. Eu gosto desse artigo, campos mais importantes para serviços ecossistêmicos que você pode estar pensando. Artigo com dados da Inglaterra, da África do Sul, de poucos anos atrás. Então, o termo serviço ecossistêmico campo é recente na pesquisa também, mais ainda aqui no Brasil. E, de fato, aqui eles ilustram muito bem nessa imagem, né, a diversidade de serviços que um campo presta. Ele produz carne, ele produz lã, ele produz couro, ele produz água, etc. Né? Ele sequestra carbono, vou mostrar um pouquinho sobre isso, mas a gente ainda não pensa do campo nesse sentido. Né? Então, o tema do carbono, que hoje em dia eu acho que está junto com qualquer debate ambiental, né? Saiu, acho que 2 anos atrás, esse artigo na Science sobre essa questão especificamente para a vegetação campestre, né? 1/3 do carbono terrestre é no solo de ecossistemas campestres, né? A gente, pensando no carbono, o público geral vai pensar de árvores. Tá, tudo bem, no tronco, na madeira, mas a árvore tem um ciclo de vida curto. Eu acho que é interessante olhar o que está acontecendo no solo. Inclusive, aqui discutem a possibilidade de aumentar o sequestro de carbono no solo pelo manejo. E nós temos dados ainda pontuais do Pampa, né, que mostram que os campos com pecuária adequada podem sim ser um sumidouro. Né? Ainda não tem como modelar isso para o bioma como um todo, falta de dado, né? Mas eu acho que isso é importante. E aí eu trago só um dado, bem rápido, só para mostrar, né, de um outro projeto, a compilação dos Soil Sea Stocks. Então, o que tem na atual, não é sobre o que pode sequestrar. Aqui o Pampa, né, em comparação com outros sistemas campestres e savanas no Brasil. Então, isso é equivalente também nas florestas da região aqui, onde tem bem mais ou nos campos de altitude do sul, nos campos de cima da serra, por causa do clima mais úmido, né? Então, há outros processos. Também não acho que para quando se pensa da Mata Atlântica é interessante esse dado.
Depois temos a questão da água, né? O uso da terra, obviamente, influencia todos os ciclos hidrológicos. Aqui um artigo que modela numa bacia perto de Santa Maria, né? Ciclos hidrológicos, e mostra claramente que a soja aumenta o escoamento da superfície, reduz a evapotranspiração e reduz a percolação. Então, tem consequências na bacia, né? Como dependendo da cobertura, né? A questão dos polinizadores, que são importantes para muitas culturas agrícolas. Obviamente, com a simplificação dos sistemas, a gente acaba perdendo os polinizadores, né? Trago aqui alguns números de levantamentos, mas é um dado muito pontual. Acho que o conceito é importante. Obviamente, as questões culturais, que depois vai ter uma fala só mais focado nesses aspectos, que, né, no Rio Grande do Sul o pessoal se orgulha muito da identidade gaúcha, assim, o campo é na base disso, literalmente, né? Associado isso à pecuária, Valério vai falar um pouco mais, uma figura aí do professor Nabinger, né, que mostra assim, também o potencial de rendimento econômico através do manejo, né? E, então, no final, né, acho que o Valério vai depois dar bem mais detalhes sobre isso. Então, a gente comparando essas paisagens, eu concordo com o Razenac, que falou, tem espaço para tudo, mas tem que pensar como organizar isso no espaço, né? Uma paisagem muito simplificada, ela oferece um único serviço, né, que, inclusive, pode ter uma baixa resiliência devido à falta de todos os outros, né? Ou um sistema mais natural que realmente produz muitos serviços. Eu acho que o Valério vai ilustrar isso muito bem depois. E aí, um dado, assim, já finalizando aqui, também do projeto Nexus, que o Valério é coordenador, que eu acho muito importante. Para mim, o dado mais importante, talvez, desse projeto, né? A riqueza de plantas e um índice de multifuncionalidade da paisagem. A funcionalidade da paisagem depende da biodiversidade. Isso é algo que a gente sabe, mas ainda que tem dificuldade de implementar isso nas políticas, né? Então, mas acho que é um dado super importante. E aí, hoje de manhã, discutimos isso já um pouco, né? Acho que tem que realmente entrar nesse diálogo de conservar e produzir junto, né? E foram citados, né? Foi citado a meta 3, né? Conservar 30% da superfície, né? Acho que é ótimo, né, este evento. Então, tentando chegar lá, queria fazer um comentário sobre esse primeiro target aqui da restauração, porque eu acho que, embora aqui o foco, obviamente, é evitar mais perdas, né, a restauração no Rio Grande do Sul também ainda pouco desenvolvidos, e a gente tem uma meta aí também. E muita gente também não tem ideia como é que restaura um campo. Tem essa ideia, mas deve ser muito mais fácil que uma floresta, né? Floresta, né, alta, muito biomassa, uma complexidade estrutural, é um campo baixinho, né, fazer nada já tem um campo. Não tem, né. Então, o que a gente faz numa situação dessas? Poderia mostrar uma área invadida por anone também, mais próximo à vida, talvez, de muitas aqui, mas o que a gente faz aqui? A gente está fazendo alguns experimentos, né? Então, aqui a gente também é produtor, me considero produtor de conhecimento de ciência, né, os meus alunos também. A gente está testando, então, tentando desenvolver métodos de recuperar esse tipo de situação onde é necessário. Mas, obviamente, é um caminho longo ainda. A gente está longe de ter técnicas de restauração para serem implementadas em escala ainda, né? Então, acho que isso é importante também, de parar de degradar para não precisar recuperar mais, que, na verdade, a gente não sabe fazer neste momento. Então, aí, finalizando, né, trago um avanço, que foi o Rodrigo que trouxe um pouco, né, que é uma iniciativa do Rodrigo, essa máquina coletadeira de sementes nativas, que é um dos grandes gargalos, não ter sementes, né? Vocês podem ir para uma loja de agropecuária para comprar sementes para restaurar um campo, mas não tem. Vai te vender espécies exóticas que não servem para restauração. Então, amanhã, quem vai para campo, acho que o Rodrigo vai mostrar essa máquina. Eu agradeço a atenção, fico à disposição para discussão depois. Obrigado.